21 horas, 45 minutos, segunda-feira. 24 de agosto de 2020. Está começando agora um vídeo de debate, comentando no dia a dia, episódio número 52. Então aqui depois do final de semana. Tinha rodada do Campeonato Brasileiro, tive na outra Liga dos Campeões, então aqui para comentar o que está acontecendo. E vamos começar por uma pesquisa. Saiu uma pesquisa no final de semana, saiu outra pesquisa hoje, vamos começar pela sexta-feira. A pesquisa de sexta-feira era comentada pela difusora de Mossoró e ela foi realizada pelo Instituto Coração sobre a disputa para a prefeitura de Mossoró. Na pesquisa em Botônia, que é aquela pesquisa que pergunta sobre um candidato se realiza por onde. Então, quem você votaria? Senza nome? A tua preferenza per nella listera con 22,6%. Un deputato Aris Bisea 8,7%. E bevenda vereadora Catarina está em terceiro lugar com 10,7%. A deputada da 280 está em quarto lugar com 10,2%. O doutor Danilo Taio esquerda de 1%. O geólogo com Debeguidia 0,5%. E a doutora a inversana Bianca Negueiro 3,2%. Não sabe, são 18,2%. Nenhum. E não sabe, são 42,2%. isso não é importante. Os eleições de preparo a liderança da prefeitura Passanini, muito à frente do deputado Ali Pissarra, quase um tipo. E juntando todo mundo, vamos fazer uma coisa assim. 7%, o isante, cada 9%. Outros 100. Juntando todo candidato com a prefeita, não chega ao número da prefeita, que é de 22,10%. Porém, o número de não sabe está quase o dobro da prefeita que lidera, com 42,4%. Então, a 42, há um campo de 42,2% do eleitorado moçoroense assim está para lá. Então, isso mostra o quanto a campo para, digamos assim, sonhar o quanto a foto para conquistar na cidade de Mossoró.
Osaba è favorita? Sì. E assunto ti viene su quanta quantità di candidato? Ok, dirà te, ma è l'anno con ainda. La vecchia dimorata. Già che da chiamare da un numero di 12 di 12 candidati per conto in che forse votaria aveva tanto meritare come massimo ainda maior di dita 12 e la temperatura utile della rosa di dita 12 piccola 5%. Un deputato a riprendere dei 20 aveva Katarzyna del 14,5%. Al deputato Giordano del 5,5%. Un dottor del 2,5%. Un professore teorico con le merità di 1,5%. Ai mesi sono di 1%. A dottorado Senado del 0,2 e a inversarlo pigmentero del 0,2. Nenhum 12,8 e não sabe ou não é poderoso 9,3. E dentro observar que diferentemente tá Godona que a liderança está perfeita usava. Ela não é ameaçada. É muito resultado. Todo presidente, todo candidato na demorada se juntar. O segundo colocado e a terceira colocada, que são a Lírio Pessoa e Catarina, a Beventa, sabe? A Beventa usava, sabe, Catar, que seria de 10,2, Sudano, de 10,5, Sudano 2, conta de 2,5. Nunca he sido exceção. Outra questão importante. Quem quer a pessoa não pode dizendo não. Que ele dela é só da tonta, a deputada. Com 37,2. A bebida usa Passanini tem 35,8. A bebida Catarina tem 28, a Imoração tem 26,5, Cudebeg tinha de 26, Doutora Angela Sinati tem 20, 23,5, Ali, um deputado ali do PCA tem 22, 25,2, Bianca Negelo tem 25,2 também, Todo no Japão tem 24,7. Não sabe, 18,8 e votaria então 18,5 não sabe e votaria em todos 6,3. Aqui é importante observar que do candidato mais forte, Ali Piscina, tem a menor exceção, que é 25,2. Boa noite, Laura, nonna, um abraço. Gialli do PC, que tem a menor exceção do candidato. Se ele conseguir penetrar nesse eleitorado que não sabe, de 42,5 na importante. E nesse número de 12,3
14,8 na dimorata. Ele pode crescer. Ele pode crescer. O que me chama a atenção também é a eleição de nome então, a eleição de nome tem consciência na política como emoção que tem 26,5, como de doutora Ângela Rinaldi que tem 25,10 e como de doutora Bianca Medeiros com 25,2. Eu não entendo de bem, já não sou comentarista político, mas é uma exigência muito alta para pessoas que não foram implementadas na zona. A nossa imoção que já foi candidata a vereadora, já foi vereadora suplente por um tempo, mas a gente não tem uma grande visibilidade política. Então a exigência muito alta. A deputada Josa, tudo bem, que ela é deputada governista de um governo mal avaliado. A Bebeta usava, ela é bebida, ela está na berlinda. A Bebeta Catarina é um nome muito conhecido, é um nome que foi condenada na justiça eleitoral. Aqui eu não estou entrando no mérito, eu estou dizendo o fato que aconteceu. Mas vocês são doutora Bianca naquela, doutora Ângela Rinaldi, que é a primeira eleição. Então, essa pesquisa ouviu 600 pessoas no dia 14 de agosto e foi citada no TSE com o número EN 07666 para 2020. Também a avaliação do governo. A avaliação do governo. Também a avaliação do governo de Josué Sagui. Então, um pouco de barrento. Vamos ver aqui a avaliação do governo. Um governo monetário, 31% aprova a administração como último bom, 40% circular e 25,8% com negativa e um péssima. Digamos que essa avaliação mediana, 31% de positivo, ótimo bom, 41% de regular e 25,8%. Digamos que é uma variável mediana. É um governo que teve a prefeitura quebrada, que teve que fazer o trabalho de estruturação. Muita coisa ainda não foi feita, muita coisa ainda não saiu do papel, porque
ninguém tem uma variedade de cordão, a coisa não é assim. Nós estamos numa pandemia. Perdão. Nós estamos diante de uma pandemia gigante que vai deixar sequela ao longo dos anos. Para a nossa economia a gente vai demorar a ter um governo excelente, porque precisa mudar capacidade e muita boa vontade. Não que não tenhamos na vida capacidade e boa vontade, mas falta recurso. Os recursos são escassos. Bem, é isso daí. Boa noite, toda nona. É isso daí, nós vamos terminando aqui. Amanhã a gente fala dessa pequena da Super TV. É outro instituto, mas amanhã a gente fala. Boa noite a todos. Sim. Para terminar, falar de futebol, o Flamengo continua mal. Não gostei do jogo de ontem. Na Liga do Campeão não tem para o Neymar. Parabéns. E esta semana tem Copa do Brasil. Se eu não me engano, amanhã é o último jogo. Estou tentando para o podcast, não sei. Vou tirar essa dúvida, mas comigo. E é isso. Estamos com... É isso. Por hoje é isso. Até amanhã, tudo bom. Eu ainda não vou sair para perder. Estou agoniado com isso, mas não consegui liberação. E é isso. Obrigado a todos. Se você está entendendo, por favor, me diga. Se não me diga, também me ajude a saber como é que está minha dicção. Até amanhã. Tudo de bom.